Amigos e amigas, irmãos e irmãs, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. É hora do Web Jornal do Paulo Maciel para você. Vamos informar a você, resumidamente, tudo o que está acontecendo no Brasil, do Espírito Santo, aqui em Colatina. Vamos lá então. Web Jornal do Paulo Maciel, sexta-feira, 24 de agosto de 2018. Vamos à cotação do café no fechamento dos negócios da semana aqui no Espírito Santo. A saca de 60 quilos. O café em grão, segundo o Centro de Comércio de Café de Vitória. O café arábica tipo 6, bebida dura, R$ 376 a saca. Arábica tipo 7, 345. E o Conilon tipo 7, R$ 316 a saca. Vamos repetir? R$ 376 o Arábica 6. R$ 345 o Arábica 7. E o Conilon 7, R$ 316 a saca de 60 quilos, segundo o Centro de Comércio de Café de Vitória. Olha, o dólar continua tendo alta, gente. Meu amigo, minha amiga, você que acessa o blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Você que acessa minhas páginas e que acompanha o Web Jornal do Paulo Maciel nesta sexta-feira, 24 de agosto. Olha, ontem o dólar fechou com mais uma alta de 1,65%, e o dólar já foi a R$ 4,12. R$ 4,12 para a venda no fechamento dos negócios financeiros ontem. Mais precisamente, 4,1230. R$ 4,12. Não é fácil, hein? E a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bolsa de Valores, o índice B3, teve baixa de 1,65%. Portanto, não está fácil, né? Não está fácil. Dólar, R$ 4,12. Vamos lá, mais informação para você. Olha, gente, o que está acontecendo. Prorrogado, aqui uma notícia local, aqui de Colatina. Atenção, você que tem passe livre, você que é portador de necessidades especiais, deficiência, foi prorrogado para 30 de outubro o prazo para o uso de carteiras de passe livre da Centran, a Secretaria Municipal de Trânsito. O passe é para pessoas portadoras de deficiência. E essa prorrogação, a carteirinha foi prorrogada, o prazo de vigência dela foi prorrogado até 30 de outubro. Essa prorrogação se dá porque não há datas para avaliação clínica. Então, esses portadores de deficiência têm que fazer uma avaliação clínica. Como não há datas disponíveis, foi prorrogado o prazo de validade das carteiras atuais, a carteira de passe livre, né, dos portadores de deficiência. Então está valendo, vai continuar valendo até o mês de outubro, até o dia 30 de outubro. Se você quiser mais informações, ligue para 3177 7019. 3177 7019. É informação para você aqui no Web Jornal do Paulo Maciel. Olha aí, um travesti foi esfaqueado Foi ontem, né? Foi ontem mesmo, ontem de madrugada, na quinta-feira. Sabe onde foi? Jardim Camburi. Lá em Jardim Camburi. Um travesti esfaqueado, hein? Ele estava, logicamente, fazendo algum programa naquela região, na madrugada de ontem, de quinta-feira,
e foi esfaqueado. Agora, acredita-se que seja uma tentativa de roubo, ou pode ter sido outra coisa, mas, em princípio, fala-se na tentativa de roubo em Jardim Camburi. Então, uma vítima foi um travesti, ou uma travesti. Eu não sei nem qual o correto, né, o politicamente correto. Bem, e uma jovem, aliás, um jovem, foi retirado de uma barbearia em Cariacica, né? E foi uma situação difícil lá em Flechal 2, né? A criminalidade anda solta na Grande Vitória, hein, gente? Não é fácil, hein? Olha, outra coisa aqui. Uma churrascaria lá em Vitória foi vítima ontem, na quinta-feira, de mais um arrombamento. E foi pelo telhado, hein? A polícia prendeu um dos acusados. A churrascaria fica em Bento Ferreira e foi alvo de arrombamento ontem. Essa churrascaria fica ali perto da prefeitura de Vitória. Esse assunto já foi até muito esmiuçado, comentado na televisão, mas a gente tem que falar porque esses casos estão ocorrendo ainda na Grande Vitória, apesar de já ter tido uma reunião da polícia com empresários, né? E eles subiram no telhado lá da churrascaria. O prejuízo me parece que chega a R$ 2.000, segundo a dona. Inclusive a dona dessa churrascaria, a churrascaria Sarandi, ela disse que o local ali já foi assaltado 12 vezes. Pelo amor de Deus, hein? Não tá fácil, hein? Não tá fácil para a pessoa sobreviver honestamente. 12 vezes. E a dona chegou a se emocionar, porque ela disse o seguinte: um dos acusados, esse acusado, um deles, já recebeu comida que ela deu ali. Ela, né, se compadeceu e deu comida para o acusado lá, antes dele fazer esse tipo de crime. Então é uma situação difícil, né? É uma situação muito difícil. Ela ajudou essa pessoa e de repente descobriu que foi ele, um deles, que estava no telhado lá fazendo o arrombamento. Não é fácil. É uma situação muito difícil. R$ 2.000 de prejuízo, hein? É, gente. E aí fala o seguinte: a pessoa arromba, aí a polícia prende e depois a pessoa é solta, se não houver flagrante é solta. Aí teve um advogado que disse o seguinte: olha, isso aí é questão de interpretação da lei, tem que interpretar a lei para fazer a prisão mesmo, deixar a pessoa presa. Isso é uma situação muito difícil, deixar a pessoa presa. Normalmente, hoje em dia também tem a situação em que a pessoa paga com cestas básicas, paga com serviço social. Então, ficar preso aí para determinados crimes é muito difícil. Mas um advogado disse que não precisa nem de uma nova lei, é só a questão da interpretação da lei. Olha, deixa eu falar para vocês agora de futebol. Os primeiros colocados aí no Brasileirão, hein? Depois da última rodada do Campeonato Brasileiro, vamos aos primeiros colocados. São Paulo é o primeiro, Internacional é o segundo, Flamengo, que já foi primeiro, agora está em terceiro lugar, né? Para a gente amenizar o papo aqui um pouco, falando do Campeonato Brasileiro. Então, São Paulo é o primeiro colocado, o Internacional chegou perto agora também do primeiro, já é o segundo, e o Flamengo, que estava em primeiro até pouco tempo, agora é o terceiro lugar. Deixa eu falar agora de edificações, né? As obras de edificações, de prédios, né? De casas em geral. O setor de material de construção cresceu 7,3%.
depois de uma estagnação aí que já houve em 2017. Então o mercado está otimista no Espírito Santo porque houve crescimento aí, né? Crescimento de 4%, às vezes dá 7,3%, dependendo da comparação de um período com outro. Então é importante porque o setor de edificações, né, o setor de material de construção, é sinal que as pessoas estão fazendo obras civis. Isso dá emprego, dá mão de obra, né? Então tem ajudante de pedreiro, pintor, armador. Então vamos aguardar aí, mas as primeiras informações são de que o setor está sendo reativado. Olha, a polícia encontrou produtos furtados em arrombamentos. Possivelmente sim, né? Não há uma certeza ainda, mas a polícia encontrou produtos que não têm nota fiscal. Podem ter sido, então, esses produtos retirados de lojas que foram arrombadas, não é isso? Bem, a informação não é confirmada de que sejam aqueles produtos que foram furtados dos arrombamentos em lojas. Mas a polícia encontrou produtos sem nota fiscal. Teve um local de venda de entorpecentes, inclusive, né, aqui no Espírito Santo, que estava com esses produtos sem nota fiscal, produtos que devem ter sido furtados. Agora, a polícia recolheu mais produtos sem nota fiscal em lojas comuns, já não foi mais em pontos de venda de entorpecentes. Foi em lojas comuns, já é outro tipo de apreensão de material. Ela recolheu material, produtos sem nota fiscal em lojas comuns em Vila Velha, Cariacica, a celulares principalmente. 37 pessoas, inclusive, vão responder por receptação. Então, uma situação aí meio difícil, né? Para a gente entender. Houve num ponto de droga, material lá furtado, possivelmente, e houve também material recolhido sem nota fiscal em lojas comuns. Triste, né? Aí o que? É receptador. Tem o ladrão, tem o bandido que vai lá, arromba uma loja, e tem o outro que compra aquele produto que veio do roubo, do furto. Ah, vamos dizer, não sabia. Mas a pessoa tem que desconfiar, né? Quando alguém está vendendo muitas coisas, muitos produtos, muitos objetos, sem a devida procedência declarada, fique atento, né? Fique atento. E olha uma notícia aqui. Essa notícia é o seguinte: a droga vinda do Acre, estado do Acre, lá no norte do país, fica perto daqueles países aqui da América do Sul, onde plantam-se a droga, né? Então, droga do Acre vinha pela empresa de Correios e Telégrafos, em Cachoeiro de Itapemirim. Donos do produto foram presos e também tinha plantação da cannabis sativa, da maconha, numa localidade. Olha aí. A droga vindo do Acre, através dos Correios, para determinadas pessoas, e a polícia descobriu. Pelo amor de Deus, não está fácil a situação, hein? Olha, uma mulher foi encontrada morta em cima do marido, também morto. Não, a mulher foi encontrada em cima do marido que estava morto, ela não estava morta. Deixa eu retificar aqui. Isso foi, essa mulher foi encontrada com o marido que estava morto, ela foi encontrada em cima dele no banheiro da casa, o marido morto, e tinha perfurações no corpo dele. Os dois gostavam de beber, gostavam de frequentar, né, um barzinho e tal. A mulher não está presa porque não houve a prova de que ela que matou o marido, né? Não houve a prova, então ela não está, mas ela foi encontrada, né, com o marido no banheiro,
e ele morto. Situação difícil também, hein? Pois é, criminalidade aí. Briga de morador de rua, gente. Olha aí, essa notícia saiu dos jornais ontem, hoje também deve repercutir. Essa briga de morador de rua, de moradores de rua, 2 moradores de rua, e acabou sobrando para um motorista de um automóvel. A pedra foi lançada no carro. Isso foi na quarta-feira. A pedra foi lançada no carro. O vidro ficou rachado, né? Isso foi em Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. 2 moradores de rua brigando, uma pedra lançada no carro, rachou o vidro do carro. E agora o motorista, a única coisa que ele vai poder fazer agora é entrar na justiça contra o poder público para tentar, pelo menos, receber o dinheiro para o conserto, o reparo do carro, né? Não é fácil, a vida tá difícil, né? Para todo mundo. Essa questão de morador de rua é complexa, essa situação, né? Pessoal de situação de rua, às vezes se envolve em briga, se envolve com alcoolismo, se envolve com entorpecente. Não sei se foi esse o caso, mas há muitos envolvidos com entorpecentes, com alcoolismo, e a violência impera, né? Ainda bem que essa pedra não atingiu o motorista, né? Como houve aquele caso que uma mulher morreu em Vila Velha, atingida por um vergalhão lançado por um morador em situação de rua, né? Ainda bem que nesse caso aqui o dano foi só material, só no veículo. Olha, e o aposentado, gente, olha essa medida. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, decidiu, ele tomou uma decisão de que o idoso que depende de cuidador permanente, hoje o cuidador de idoso é uma profissão muito requisitada, né? Então o idoso que depende do auxílio de um cuidador permanentemente, ele vai ter um extra no salário, no benefício, 25% a mais. Não é? Esse idoso vai ter 25% a mais. Essa é a decisão do Superior Tribunal de Justiça. Mas a Advocacia Geral da União, a AGU, estuda se vai recorrer dessa medida tomada pelo STJ. Mas, em princípio, agora, o que está valendo é essa decisão. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que esse auxílio de 25% será dado ao idoso que depende permanentemente de um cuidador. Não é aquele que depende de um dia só, não, um momento específico, não. Aquele que depende permanentemente. Tem muitas pessoas com Alzheimer, né? Mal de Parkinson, e depende, por exemplo, de um cuidador permanentemente. E normalmente o salário não dá para pagar o cuidador. Aí o que decidiu o STJ? Esse idoso vai receber 25% sobre o seu benefício. Agora, dinheiro ele não nasce, né? Dinheiro vem de alguma fonte. Então, vem do INSS, daqueles impostos que a população paga. Só que o valor aí, né? O valor pode chegar, né, a 3 bilhões e 500 milhões de reais. O valor de gastos do INSS com isso, com essa medida. Então é um recurso a mais já para uma previdência que está abalada, né? Com custo além da conta. Vamos esperar. A AGU, a Advocacia Geral da União, diz que está estudando recorrer da decisão do STJ. Olha, gente, um comentário que eu achei interessante aqui, não sei quem falou, mas eu vi há poucos dias dizendo o seguinte: depois que seus filhos crescerem, é o marido que fica. É uma pessoa dizendo o seguinte, que agora vou dar valor ao meu marido. Depois que o filho sai de casa, já casou-se, ou vai viver a vida dele depois que se torna adulto, né? A mulher está dizendo, agora eu quero dar valor ao meu marido. Por quê?
Depois que os filhos vão embora, quem fica aqui comigo é o marido. Isso a mulher falando, né? Tem feminista que detesta ouvir isso. Mas é algo para a gente analisar também, né? Refletir sobre isso. Depois que os filhos crescem e vão embora, é o marido que fica, né? Ou a esposa que fica, no caso do marido, né? Olhando pela ótica do marido, é a esposa que fica, né? Então, tem que pensar muito nisso, né? Porque os filhos, de uma maneira ou de outra, vai chegar o momento em que eles vão embora, né? Eles não vão ficar para sempre. Apesar de que tem alguns casos em que o filho fica, né? Tem alguns casos em que o filho fica, mas a maioria, né? A maioria, eles vão seguir o seu caminho. Olha, gente, por falar em filhos, eu estava lendo aqui uma coluna da... Deixa eu ver o nome dela. Deixa eu ver o nome da nossa... Não estou conseguindo ver o nome da pessoa que escreveu. Deixa eu ver aqui. Bem, estava falando no Jornal Metro, a coluna Canguru, Jornal Metro. É um assunto importante porque é o seguinte, eu estava falando de filhos e olha só, não é só adulto que está procurando terapia, não. Às vezes a gente pensa, só adulto que precisa de terapia. Crianças, olha, crianças estão indo também para os consultórios com algum transtorno comportamental ou uma dificuldade qualquer. Então, as crianças hoje também estão procurando psicólogo, psicóloga, clínica, terapeuta, né? Então, é uma situação, é importante para os pais, inclusive, admitir o problema da criança, admitir que não está conseguindo dar conta com aquele menino ou aquela menina. Ele vai admitir que ele não dá conta, para procurar então a intervenção do psicólogo, psicóloga, psicoterapeuta, psicopedagoga. Saber a hora de buscar essa ajuda então, não é? O negócio é perceber os sintomas, os motivos que podem levar uma criança a precisar de ajuda extra, além do pai e a mãe. Às vezes o pai e a mãe não podem resolver, a escola não pode resolver. Então, tem que procurar uma psicóloga, um psicólogo. Aí você vai ver os principais motivos, segundo os especialistas, que levam os meninos e meninas ao divã. Vai lá falar com um psicólogo, psicóloga, separação dos pais, isso aí leva as crianças ao divã, do psicanalista, psicólogo, psicóloga. O medo, olha o medo, dificuldades de aprendizagem, hiperatividade, problema de comportamento social, como a timidez, tem muito menino e menina tímido, né? Isso leva também ao divã, né? Passividade, agressividade. Até tem aquele programa Super Nani do SBT que é muito interessante para mostrar, né, como tentar resolver o problema da criança. Baixa autoestima, dificuldades em lidar com a frustração, distúrbios alimentares, distúrbios do sono, uso abusivo de tecnologias. Então hoje, tem casos hoje de criança que já está com, né, o aparelho na mão ali, tablet, o celular de um modo geral ali, desde 1 ano, 2 anos, 3 anos. O pai coloca na mão. Então olha aí, pode ter o caso de uso abusivo desses aparelhos tecnológicos. E isso vai levar essa criança bem cedo ao consultório, né? Então, não é só coisa de adulto.
os meninos, as crianças, também estão fazendo terapia. Olha só. Então, é algo para a gente pensar bem, né? Que mundo nós estamos vivendo? E olha, estamos no dia 24, sexta-feira, dia 24 de agosto, e é bom informar que a vacinação para as crianças de 1 ano a um pouquinho menos de 5, a vacinação continua, vai até o fim do mês. Então não vamos deixar aí, você que é responsável por crianças, você que tem uma criança sob a sua guarda, não deixe de levar, gente. Vai até o dia 31 de agosto, já estamos, como eu já disse, no dia 24. Faltam, portanto, 8 dias, né? 8 dias não, 7 dias. 7 dias só. Uma semana praticamente, né? Uma semana, certamente uma semana. Então, você que não levou sua criança para vacinar, criança de 1 ano a menos, um pouquinho menos de 5, então de hoje, de sexta-feira, hoje, até o restante aí desses 7 dias, procure a unidade de saúde. Tem muitos postos, muitas unidades onde você pode proceder a essa vacinação. As vacinas que serão aplicadas, que estão sendo aplicadas contra a poliomielite e a tríplice viral. Essa tríplice viral, ela protege contra o sarampo, a gente fala às vezes só no sarampo e na poliomielite, né? Mas tem também a cachumba e a rubéola, protege contra sarampo, cachumba e rubéola. As crianças que devem se vacinar são aquelas de 1 ano a menos de 5 anos. Então aquela que está prestes a completar 5 anos, né? E aquela de 1 ano acima. Mesmo com vacinação em dia, gente, deve-se levar, você pega a carteirinha do seu filho ou da criança da qual você é responsável, a criança de 1 ano a 4 anos, 11 meses e 29 dias, a criança deve participar da campanha, mesmo que todas as doses tenham sido recebidas no período correto. Vai lá, você tem que se informar, levar a carteirinha, mesmo que já tenha sido vacinada. Isso é para garantir que toda a população esteja imunizada e assim evitar epidemias das doenças no estado e no país. Agora, tem o caso de pessoas, né, que não podem tomar. Não pode tomar aquelas pessoas que apresentam imunodeficiência congênita, né, ou adquirida. Você vai saber isso lá no posto, na unidade de saúde, você vai saber. Portadores de neoplasias malignas, né, no caso. Pessoas que foram submetidas a transplante de medula ou outros órgãos. Pessoas infectadas pelo vírus HIV. As que estão em tratamento com corticosteroides, quem está em tratamento, né, com esses corticosteroides em dose alta, ou que tenham alergia grave a algum componente da vacina, ou dose anterior, né? Então, crianças com febre muito alta também devem evitar a aplicação. E a meta é vacinar 95% do público-alvo. Então estamos alertando mais uma vez, a gente sempre tem que falar, né? Por mais que a gente fale, ainda tem gente que não foi vacinar ainda. No estado do Espírito Santo, o objetivo da Secretaria Estadual de Saúde é imunizar 191.741 crianças, das 201.833 que fazem parte do público-alvo da campanha. Então, o estoque da Secretaria está acima de 95% recomendados. Então, é só você, que é responsável por crianças, procurar a unidade mais próxima de sua residência, tá bom? Então, é o Web Jornal do Paulo Maciel para você, nesta sexta-feira,
24 de agosto de 2018. Vamos vacinar, gente. Não vamos deixar isso para depois. Não postergue. Vai deixando para o último dia, não. Hoje é sexta, dá para vacinar, né? Procure sempre saber qual a unidade mais próxima de sua residência e vamos deixar as nossas crianças saudáveis, tá bom? Para você do blog repórterpaulomaciel.blogspot.com, facebook.com/Paulo Maciel da Rádio e o canal no YouTube Paulo Roberto Maciel. Shalom, a paz de Cristo Jesus para todos vocês que acessam o web jornal do Paulo Maciel. Shalom, shalom.